Olha, tem um erro que eu vejo o tempo todo em textos bons, com potencial e que ainda assim não emocionam. O autor ele escreve certo, escreve bonito, descreve bem, mas a cena não fica viva, ela fica explicada. E quando a emoção é explicada, o que acontece? Ela perde força. Porque a emoção mais forte quase nunca está no que o personagem diz, está no que ele não consegue dizer, no que ele esconde, no que ele evita e até no silêncio. E isso se chama subtexto. Subtexto é o sentido que corre por baixo das palavras, é aquela segunda ou até terceira camada do texto. É o que o leitor capta sem que você precise apontar isso com o dedo. Olha, é isso aqui, explicadinho. Não. E essa é a diferença entre um texto que informa e um texto que envolve. Texto envolvente confia na inteligência emocional do leitor. E hoje eu vou te mostrar como usar subtexto e silêncio para sustentar a emoção, sem virar um texto confuso e sem deixar tudo nas entrelinhas e parecer que está vazio, né, que você esqueceu de escrever. O subtexto não é falta de clareza, subtexto é intenção. Primeiro, eu preciso também derrubar um equívoco comum que as pessoas têm. Muita gente acha que subtexto é mistério, e subtexto não é isso, tá? Subtexto é conflito interno em ação. É uma coisa sendo dita e outra sendo sentida. É o personagem tentando controlar uma emoção que já está escapando. E o maior inimigo do subtexto é justamente, já falei, é a explicação. Quando você escreve ela estava triste, você informou. Mas quando você escreve ele sorriu, mas não manteve o sorriso, você cria um subtexto. O leitor ele se sente sozinho, e quando o leitor se sente sozinho, ele se conecta mais. Agora, por que isso vale tanto? Porque na vida real a gente não fala tudo que sente. A gente fala por cima, a gente disfarça, a gente muda de assunto, a gente faz uma brincadeira para justamente não chorar, né? Você brinca para não chorar. A gente fala qualquer coisa menos aquilo que realmente importa. E quando você traz isso para a escrita, a emoção ela fica humana, porque é assim que a gente é. E agora eu vou te dar um mapa bem prático. Existem três formas principais de criar subtexto. E você pode aplicar isso em ficção e também em não ficção. Especialmente quando você usa exemplos e cenas. Então, a primeira delas, dizer uma coisa e querer outra. O personagem fala uma frase, mas o desejo real dele é completamente diferente. Ele pode dizer assim: ah, tá tudo bem, mas a cena mostra que não está. Em vez de você afirmar não estava, você constrói o contraste, entende? Segundo, evitar o assunto principal. O personagem está diante de algo bastante importante para ele, mas ele não entra diretamente. A gente faz isso também. Ele pergunta o tempo todo, ele comenta um objeto, ele fala de uma tarefa, e isso parece simples, mas é aí que a emoção aparece, no desvio, naquilo que não está sendo dito. Terceiro, ação que contradiz a fala. Olha só que interessante, a fala pode ser correta, mas o corpo trai. Ele diz: eu não me importo, mas aperto o copo com força, dobro o papel, arrumo a mesa sem necessidade. E esse gesto é que vira verdade. E aqui também entra o silêncio. O silêncio ele não é a ausência, silêncio é presença concentrada. O silêncio bem colocado faz o leitor ouvir o que não foi dito. Só que existe um pequeno problema, que muita gente usa o silêncio como vazio. E aí o texto fica lento, sem intenção. E aqui então vai um critério. Silêncio só funciona quando há tensão por trás. O silêncio precisa ser um lugar onde alguma coisa está acontecendo e está sendo segurada. Então presta atenção nisso, tá? Sinais de que você está explicando demais e matando o texto. Vamos lá. Então, primeiro também, você escreve o sentimento e depois você repete o sentimento em outra frase. Você afirma e reafirma. O leitor já entendeu na primeira. A segunda vai tirar a força. Segundo, você explica a intenção do personagem depois da fala dele. Você escreve o diálogo e já interpreta o diálogo, entende? Isso vai impedir o seu leitor de sentir isso sozinho.
Terceiro, você resolve a cena com uma frase que fecha tudo. Como se você tivesse medo de deixar algo no ar. Mas aí que tá. O que prende o leitor é justamente o que fica no ar. Então, como aplicar isso de uma forma segura sem virar um texto nebuloso? Então, vamos para os ajustes. O primeiro dos ajustes é transforme a emoção em um comportamento. Em vez de nomear o sentimento, mostre um gesto, uma escolha, um detalhe. Isso vai fazer toda a diferença. Segundo ajuste, corte a frase que explica. Na maioria das cenas, existe uma frase que está ali só para garantir que o leitor entendeu aquilo que aconteceu. Gente, não precisa. Corta isso. Se a cena já estiver bem construída, o leitor entende, ele sente mais. E o terceiro ajuste, use uma imagem simbólica simples. Não precisa virar poesia, é só um objeto, uma repetição, um detalhe que carrega o significado. Por exemplo, a aliança que gira no dedo, a xícara que esfria, a porta que não fecha direito. O personagem não precisa dizer eu estou com medo. O símbolo diz isso. E eu quero te propor também um exercício simples para a gente terminar. Um exercício bem prático. Então, pega uma cena sua que está boa, mas está fria. Encontre duas frases em que você explica a emoção ou a intenção. E agora você reescreve essas duas frases como gesto, comportamento ou como silêncio. E depois você lê em voz alta. Se você sentir mais peso, é porque o subtexto apareceu. Também é importante, se você escreve não ficção, o princípio é basicamente o mesmo. Quando você explica demais, o texto cansa. Quando você mostra com exemplo, com contraste, com história, com case, você cria um subtexto e mantém o leitor presente. Subtexto é respeito ao leitor. É você dizendo, eu confio que você vai sentir. E se você quer mais ajuda para enxergar onde o seu texto está explicando demais ou onde ele pode ganhar mais subtexto sem perder justamente a clareza, eu sugiro uma leitura crítica, porque ela pode fazer exatamente isso com precisão. Porque de fora fica evidente onde a emoção está sendo apontada em vez de construída. E se você quiser mais orientação, tem um link do nosso WhatsApp aqui embaixo do vídeo que você pode acessar, pode mandar mensagem à vontade e mostrar e falar do seu projeto para que a gente possa direcionar você para o próximo passo, seja a leitura crítica, a edição, a construção do livro, todas as partes que são necessárias. E agora me diz também nos comentários, você sente que escreve mais explicando ou mais mostrando? E qual é o seu maior desafio? Escrever diálogos mais vivos, criar cenas mais emocionais ou cortar o excesso sem medo? Eu te espero no próximo vídeo. Segue o nosso canal, segue as nossas redes sociais, que sempre tem novidade aqui no Café de Escritor. Um abraço, até a próxima.